Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. Mihai entregou o artefato para a velha cigana, retirando-o de sua sacola com uma certa relutância. O objeto, envolto em tecido envelhecido, parecia pulsar em suas mãos, emanando uma energia antiga e misteriosa. A cigana o desenrolou com calma, e ao revelar seu conteúdo, Mihai observou com atenção. Era uma cruz de pedra toda talhada com runas ancestrais que irradiavam uma aura de poder. O general, com sua sensibilidade canina aflorada, sentiu a força mágica latente que emanava daquele artefato. Seus instintos alertaram que aquilo tinha uma conexão profunda com tudo o que estava acontecendo. A cigana segurou o artefato com reverência, como se estivesse pensando sua verdadeira natureza. Seus olhos profundos e sábios brilharam com um entendimento que Mihai não conseguia alcançar completamente. Ela respirou fundo, absorvendo a energia e então, com um movimento brusco e inesperado, atirou a cruz ao chão com uma força impressionante. O som do impacto ecoou na tenda, enquanto a cruz se despedaçava em vários fragmentos. Mihai deu um passo involuntário para trás, surpreso, seu olhar fixo nos cacos espalhados. A cigana se ajoelhou, suas mãos habilidosas escolhendo 2 dos fragmentos maiores. Com uma destreza impressionante, ela retirou de suas vestes uma pequena faca ornamentada, cuja lâmina era adornada com runas antigas e símbolos que Mihai não reconhecia. Ela começou a esculpir os fragmentos da cruz, um após o outro, cada movimento preciso e ágil, transformando a pedra fria e dura com uma habilidade que parecia transcender o simples ato de entalhar. A cada talho, a forma de uma cabeça de lobo ia se revelando, um símbolo poderoso e carregado de significado para Mihai e seus irmãos lupinos e canis. Enquanto esculpia, o ambiente ao redor parecia vibrar com uma energia mágica. As mãos da cigana se moviam como se estivessem guiadas por forças invisíveis. Mihai observava com uma mistura de fascínio e respeito. Ele sentiu que cada talho naquela pedra não era apenas uma ação física, mas um ritual, um chamado ancestral que conectava aquele momento a algo muito maior. A magia impregnava o ar, tornando-o mais denso e quase palpável. O tempo parecia desacelerar. Mihai observava cada detalhe da criação, sentindo um laço invisível se formar entre ele, o artefato e a cigana. As cabeças de lobo esculpidas exalavam uma força inegável, e Mihai sabia que aqueles símbolos carregavam algo especial, algo que ia além de sua simples representação. Quando a cigana terminou, ela retirou de uma pequena bolsa de couro 2 cordas simples, mas resistentes, e com um nó firme transformou os fragmentos esculpidos em 2 colares. Os pingentes de cabeça de lobo pendurados na corda tinham um brilho sutil, quase imperceptível, que indicava o poder que carregavam. Ela segurou os colares diante de Mihai e falou com a mesma serenidade e firmeza que antes. Estes colares carregam uma magia especial, General Mihai. Eles contêm o mesmo selo que protege meu acampamento. Seus olhos penetrantes encontraram os de Mihai, e ela lhe ofereceu os colares com ambas as mãos. Um lhe pertence, e o outro ao lupino que estava com o senhor na noite passada.
Todos os seus irmãos que se aproximarem de vocês serão libertados da magia de Lord Lazar. Aqueles que lhes são leais lutarão ao seu lado. Não estará sozinho. Mihai pegou os colares com reverência, o peso do momento recaindo sobre seus ombros. Os pingentes pareciam quentes ao toque, como se estivessem vivos, pulsando com a magia que acabara de ser transferida para eles. Ele sabia que aquele objeto seria fundamental na batalha que se aproximava. Uma sensação de gratidão misturada com o peso da responsabilidade tomou conta dele. Agora ele tinha a arma que precisava para libertar seus irmãos e enfrentar Lazar com força total. "Eu lhe desejo sorte, General Mihai", disse a cigana com um sorriso cansado, mas confiante. Mihai assentiu sem palavras. Ele sentia o coração pesado, mas também fortalecido. Sabia que o caminho à frente seria árduo, mas agora, com o poder dos colares e o apoio dos seus, estava pronto para começar a queda da ordem. Katrina observava a determinação no rosto do seu amado, quando mal conseguiu reagir ao calor intenso que tomou conta de seu corpo. Uma dor lacinante irradiando da mordida que Mihai havia lhe dado, no momento mais íntimo e intenso que compartilharam na floresta. A princípio ela apenas franziu a testa, mas logo a dor cresceu impiedosa, fazendo-a soltar o braço de Mihai e se curvar. Suas mãos instintivamente foram até o local da mordida, os dedos pressionando a pele quente enquanto um gemido escapava de seus lábios. Mihai, que até então estava determinado e focado no que precisava fazer para derrubar Lord Lazar, imediatamente sentiu seu coração apertar ao ver a expressão de dor no rosto de Katrina. Ele se apressou em segurá-la, apoiando-a antes que ela perdesse o equilíbrio por completo. Sua pele estava abrasada ao toque, como se uma febre devastadora tivesse surgido do nada. O medo e a culpa começaram a crescer em seu peito. Tudo o que conseguia pensar era no amor que sentia por ela e na ideia insuportável de ser o responsável por esse sofrimento. "Katrina", ele murmurou com a voz grave, seu olhar fixo no dela enquanto a segurava com firmeza. Mas ela já estava desfocada, a dor visível em cada respiração trêmula que dava. Eloá, a mãe de Katrina, que assistia a tudo, ergueu-se rapidamente de sua cadeira, sua preocupação estampada em cada linha de seu rosto. A sabedoria ancestral em seus olhos, porém, não permitia pânico, apenas resolução de lidar com a situação. "Traga-a, general, coloque-a na cama", disse Eloá firme, mas com um tom de urgência em sua voz. Mihai não hesitou. Levantou Katrina com delicadeza, sentindo o corpo frágil e febril dela em seus braços fortes. Cada passo até o fundo da tenda parecia pesar mais, como se a culpa que sentia fosse uma carga adicional sobre seus ombros. Ele a deitou com cuidado na cama simples, seus olhos nunca deixando o rosto de Katrina, onde a febre agora atingia sua pele de um tom avermelhado. Eloá rapidamente começou a examinar a filha, suas mãos experientes movendo-se com precisão e familiaridade. Quando ela percebeu a marca da mordida na curva do pescoço de Katrina, suspirou, a compreensão se instalando em seus olhos. Ela se virou para Mihai, sua expressão uma mistura de empatia e censura. "Eu compreendo que sua espécie use esse artifício para marcar suas companheiras." Ela começou, sua voz firme, mas não sem compaixão. "Quando encontram aquela que está destinada a estar ao seu lado. Mas deveria ter nos avisado, ou ao menos a ela. Se soubéssemos, eu teria preparado o corpo de Katrina para receber a marca da união de vocês." Mihai ficou imóvel, a culpa pesando ainda mais em seu peito. Ele desviou o olhar para Katrina, que agora se contorcia na cama, a febre dominando-a. Seu rosto, tão lindo e sereno poucas horas antes, estava deformado pela dor, e Mihai sentiu como se uma adaga estivesse atravessando seu coração. Ele a amava profundamente,
Desde o momento em que seus olhares se cruzaram pela primeira vez, e a última coisa que queria era ser a causa de seu sofrimento. Eloá, vendo a angústia em seus olhos, pousou a mão no ombro de Mihai, oferecendo um toque de conforto. "Não se preocupe, general", disse ela, sua voz mais suave agora, uma tentativa de acalmar a tempestade que se formava dentro dele. "Katrina ficará bem. Todo esse sofrimento é apenas o corpo dela aceitando a sua marca. Ela não se transformará, mas a partir deste momento, vocês compartilharão tudo." Mihai fechou os olhos por um breve momento, tentando processar aquelas palavras. Saber que Katrina sobreviveria era um alívio, mas não suficiente para dissipar a dor de vê-la sofrer. A ideia de que estariam ligados, de que compartilhariam suas forças e fraquezas, trazia um misto de esperança e responsabilidade que ele não podia ignorar. "Agora vá, general. Seu caminho é longo e há muito a ser feito. Eu cuidarei dela, não se preocupe", concluiu Eloá. Mas Mihai não conseguia se mover. Seus olhos fixos no corpo delicado de Katrina, contorcido pela febre, o mantinham enraizado naquele momento. Ele se ajoelhou aos pés da cama, sentindo o peso do que estava por vir, mas determinado a não sair antes de demonstrar o que sentia. Segurou a mão trêmula de Katrina, suas emoções à flor da pele, e a beijou com ternura. Seu toque era um pedido silencioso de desculpas e uma promessa de que no final tudo estaria bem. Depois, com um movimento suave, ele se inclinou sobre ela, depositando um beijo nos lábios febris de Katrina, suas palavras cheias de uma mistura de amor e determinação. "Quando tudo isso terminar, seremos livres, meu amor." Mesmo sabendo que tinha uma missão à sua espera, ele deixou parte de seu coração naquela tenda com a mulher que agora carregava a marca de seu amor e destino. Mihai havia retornado ao castelo de Lord Lazar com uma nova missão pesando em seu coração e mente. Quando ele se encontrou com Marco, percebeu a seriedade no olhar de seu amigo, um reflexo da própria determinação que agora moldava cada uma de suas ações. O colar que trazia consigo, semelhante ao que usava no pescoço, possuía a mesma cabeça de lobo esculpida, a partir do artefato mágico que antes havia sido destruído pela cigana Eloá. Ao entregá-lo para Marco, Mihai explicou calmamente o poder que o objeto carregava. "Com isso você estará livre da magia de Lord Lazar, como eu, e poderá libertar outros", disse Mihai, sua voz baixa, mas carregada de propósito. Marco pegou o colar, sentindo o peso e a aura mágica que emanava da peça, e balançou a cabeça em aceitação. Ele sabia que havia algo grande por trás dos movimentos recentes de Mihai, algo que estava prestes a virar o equilíbrio de poder da Ordem. A tensão entre os dois homens era palpável enquanto trocavam informações sobre os vampiros e seus aliados. Marco contou sobre os 2 clãs de vampiros, os Renevier e os Draco, que poderiam ser aliados valiosos no confronto que se aproximava. "Esses 2 clãs não estão sob a influência de Lazar. Se você decidir enfrentar a Ordem, eles ficarão do nosso lado", disse Marco. Mihai ouviu com atenção, desconfiado por natureza, mas satisfeito em saber que não estaria sozinho. Mesmo com o poder do colar que libertava seus irmãos, lutar contra a Ordem era uma tarefa monumental. Ele precisava de aliados, e essa notícia oferecia uma esperança que ele mal ousara expressar. Com um aceno de cabeça, os 2 começaram a trabalhar em silêncio. A conspiração para derrubar a Ordem estava em marcha. Lupinos e canis, um a um, foram sendo libertados da magia controladora de Lord Lazar. Cada vez que o colar tocava um soldado, a névoa invisível de controle se dissipava e os olhos dos guerreiros se abriam para a verdade. Muitos ficavam desorientados no início, como se despertasse de um longo sono. Mas logo a determinação de lutar contra Lazar começava a tomar forma. A revolta crescia em segredo.
como uma chama que, alimentada lentamente, se tornaria uma fogueira incontrolável. No entanto, apesar do progresso, o tempo passava, e fazia 3 longos meses desde a última vez que Mihai havia visto Katrina. Ele sabia que não podia arriscar voltar para o acampamento cigano. O perigo de levar os vampiros consigo era real demais, e cada movimento precisava ser cauteloso. Ainda assim, as saudades o corroíam. Katrina era a razão de sua força, o motivo pelo qual ele continuava lutando. Eles mantinham contato através do pequeno morcego, treinado por Eloá, que voava furtivamente entre o acampamento e o castelo, levando e trazendo mensagens em segredo. Em uma das mensagens, Katrina contou que havia melhorado. A febre que a consumia após a mordida finalmente havia passado, e a marca da união entre eles começava a cicatrizar. Mihai leu a mensagem inúmeras vezes, seu coração se aliviando ao saber que ela estava bem, mas a dor da distância era difícil de suportar. Ele desejava vê-la, segurar sua mão, garantir que ela estivesse segura. No entanto, sabia que não podia ceder a esse desejo. A segurança de Katrina dependia de sua discrição. Mas não era só o general que estava atento aos movimentos em torno do castelo. Malcolm Valek, um vampiro astuto e leal ao clã Sangueros, também observava. Os Valek eram apoiadores ferrenhos de Lord Lazar, e Malcolm, com sua fidelidade implacável, não deixava passar nada despercebido, nada que pudesse ameaçar a ordem estabelecida. Ele havia notado o comportamento incomum de um pequeno morcego que voava frequentemente pelo castelo, sempre seguindo o mesmo caminho, como se estivesse em uma missão específica. Durante dias, Malcolm o observou, escondido nas sombras, até que uma noite, em um movimento ágil e preciso, ele capturou a pequena criatura. O morcego lutou, debatendo-se em suas mãos, mas não tinha forças contra o vampiro. Malcolm, com seus dedos pálidos e frios, rasgou a pequena mensagem amarrada ao corpo do animal e a abriu. A carta era simples, escrita em uma caligrafia delicada, mas seu conteúdo fez os lábios finos de Malcolm se curvar em um sorriso sombrio e triunfante. A notícia na mensagem era algo que ele jamais poderia ignorar. As palavras de Katrina revelavam algo importante, um detalhe que fez o coração perverso de Malcolm acelerar de excitação. Malcolm riu baixo, um som gutural que ecoou pelas pedras frias do castelo. Seus olhos brilhavam com malícia enquanto se preparava para levar a notícia diretamente a Lazar. O general Mihai, que acreditava estar movendo suas peças em segredos, não sabia que agora o inimigo estava um passo à frente. Com um sorriso diabólico, Malcolm acariciou o morcego uma última vez antes de soltá-lo, permitindo que a criatura ferida voltasse ao seu mestre, levando consigo o silêncio traiçoeiro do que estava prestes a acontecer. Então, Mihai, murmurou Malcolm com um brilho cruel nos olhos, vamos ver como você lida com isso. O retorno do pequeno morcego trouxe consigo mais do que apenas cansaço físico. Ele trazia o inconfundível cheiro de Malcolm misturado com o medo e a dor do animal ferido. Quando Mihai o pegou em suas mãos, a criatura mal podia se mover, o peito arfando em agonia. O general soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Seu coração disparou e o desespero começou a crescer como uma onda esmagadora. Ele já sabia que sua comunicação com Katrina havia sido descoberta. Maldição! Murmurou Mihai, os olhos fixos na pequena criatura que agonizava em sua palma. O que ele mais temia agora se tornava realidade. O vampiro havia interceptado suas mensagens, e Katrina, sua amada, estava em perigo. Com o morcego ferido, Mihai sabia que não havia mais como avisar Katrina. Seu coração estava pesado com o temor de que algo terrível pudesse acontecer a ela, e ele se culpava por ter permitido que isso acontecesse. O medo de perder Katrina o consumia, e ele sentiu seu corpo tensionar com uma mistura de pânico
e frustração.